Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão Brasil e o mundo. Bom, meus queridos amigos, antes de iniciar eu gostaria de falar com você que tem dúvidas sobre consultas particulares. Nesse primeiro momento eu gostaria de fazer um alerta. Tem muitas contas fakes no TikTok, no Instagram, no Kawaii, que eu denuncio com frequência, se passando por mim, com nomes idênticos e fotos e vídeos idênticos aos meus, mas não sou eu. Se você deseja fazer uma consulta particular comigo, eu só atendo por esse número de WhatsApp. Eu não mando mensagem em nenhuma rede social, As contas de recebimento são apenas em CNPJ, Sara Zaad, terapia holística e astrologia. Temos consultas de perguntas avulsas a R$50 e consulta por WhatsApp com hora marcada a R$100. Querendo um atendimento, eu ficarei muito honrada em te atender. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha. Oráculo. Previsão Brasil e o mundo, oráculo. Optcha. Optcha. Carta 34, a economia, pessoal. Gente, acredito que ainda pelos próximos 10 ou 30 dias nós já vamos ter alguma oscilação, tá? No mercado financeiro, incluindo no nosso Brasil. Oscilação nas bolsas, oscilação no mercado financeiro, tá? Eu acredito que aqui no Brasil se dê pelo término do julgamento do ex-presidente da República. Mas esta energia ela é global, certo? Então vamos ter sim, em no máximo 30 dias, oscilações severas no mercado financeiro. Eu sei que nós estamos tendo muitas atividades pelo mundo. Agradeço a você, inclusive, o carinho e o respeito ao meu trabalho. Você que dedica o seu tempo também a mencionar os meus acertos nos comentários. A você, toda a minha gratidão. Eu sou muito honrada pela sua audiência, viu? E a questão não é errar e acertar. Estou aqui como uma amiga. Assim como você, o que o baralho cigano traz é surpresa para mim muitas vezes, tá? Claro que como a gente tá se falando pelo menos a cada dia sim, dia não, obviamente que a gente está preparado para algumas questões. Bom, primeiro, França. Pessoal, eu tenho falado da França há pelo menos um ano. Por que que eu, não só eu, mas outros astrólogos estávamos falando da França, tá? Se você for percorrer alguns vídeos, você vai encontrar essas menções à França. O porquê disso? Primeiro que a França, ela está vivendo o mesmo céu, onde houve a Revolução Francesa. Este céu, né, que é o céu da Segunda Guerra, que o mundo todo está vivendo, é a mesma conjuntura.
é o mesmo céu, né, daquele momento. Então, ali nas proximidades da Segunda Guerra, antes e depois, a França ela está vivendo o mesmo momento astrológico da Revolução Francesa. Consequentemente, uma grande revolução ocorrerá nesse momento na França. Isso tanto eu como outros astrólogos, inclusive o nosso querido Carlos Armit, tem mencionado. E por que eu gosto de fazer esses parênteses aqui com você? Para que você entenda que a astrologia, ela não vai repetir os mesmos acontecimentos, mas ela traz uma tendência energética. Se a vida da gente, por exemplo, no aspecto pessoal, né? Uma pessoa que com determinado trânsito astrológico, ela passou por uma separação, né? Quando aquele trânsito se repetir, vamos dar um exemplo apenas, 20 anos depois, ela vai passar por outra separação? Nem sempre. Só se realmente aquele relacionamento não for oferecer à pessoa o que ela merece e as experiências que ela precisa viver. As coisas só acontecem se não estão boas. Se estivessem tudo correndo adequadamente, tanto para o governo francês como para a população francesa, certo? Nada disso estaria acontecendo agora. Como não está, passaremos por uma revolução, novamente na França. Então, não só eu, como outros astrólogos abordaram há mais de um ano atrás. Se você procurar vídeos, você vier pesquisando, você vai ver. A França ela já vem num dilema desde 1960, quando ela realmente, teoricamente, né, ela libertou as ex-colônias. Porém, contudo, todavia, ela continuou explorando essas ex-colônias. Então, eu mesma disse isso aqui nesse canal em 2022 a respeito dessa condição, que a França ela ia ter que passar por uma revolução muito grande para que ela desse liberdade às ex-colônias. Nós sabemos que ex-colônias da França ainda existem, tá? Países que negociam até mesmo em franco, uma moeda que nem a França usa mais. Todos os recursos naturais de alguns países africanos são praticamente doados para a França. É um roubo a céu aberto. A França ela vai passar por uma grande crise econômica. A França não sobrevive sem as riquezas das ex-colônias. Ela não sobreviverá. Consequentemente, aspectos políticos, entre outras questões. Certo? A mesma coisa quando eu cito que o Brasil vai ter um problema militar, né, até o final de 2027. Inclusive, eu acredito que esse problema militar nas fronteiras aconteça ainda esse ano. Sei também que a porta-voz do Trump, né, chegou a falar em ameaça bélica ao Brasil. Neste contexto, é apenas falácia da parte dela, não ignorando que isso poderá ocorrer muito em breve, tá? Não vamos ignorar essa maneira dos Estados Unidos resolverem as coisas, tá? Então, nós vamos ter sim uma ameaça dos Estados Unidos colocando, né, o exército dele ou nos mares, enfim. Por que isso? É para defender o Brasil? É para proteger o Brasil do narcotráfico? De jeito nenhum. É interessado na nossa Amazônia Azul, que há uma disputa Brasil e Estados Unidos por ela. É interessado nas nossas riquezas naturais e também na dissolução do BRICS. O maior intuito dos Estados Unidos nesse momento é tirar o Brasil dos BRICS. E se o povo brasileiro não escolher adequadamente o próximo presidente da República, será isso que vai ocorrer. Ocorrendo isso, a nossa situação fica muito drástica e triste. Infelizmente, vimos no último 7 de setembro a bandeira dos Estados Unidos gigantesca e a do Brasil minúscula. Aquilo foi tão simbólico, inclusive astrologicamente, naquele dia onde o Brasil foi diretamente impactado por um eclipse. É como se as energias estivessem, né, colocando todos os brasileiros e a nação brasileira num contexto de inferioridade. É como se houvesse uma pressão, uma força maior para nos diminuir. Simbolicamente, aquela imagem daquela bandeira dos Estados Unidos gigantesca e a do Brasil minúscula, né, claramente, se a gente for fazer uma leitura de arquétipo, significa a maneira com que muitos brasileiros nos veem, muito pequenos,
dependentes diretamente dos Estados Unidos. É assim, inclusive, que os Estados Unidos também nos veem, tá? Sendo que as energias, elas estão colaborando para esse tipo de tensão. Nós estamos vivendo em 2025 o mesmo céu da guerra Brasil e Paraguai, que foi um verdadeiro desastre, sabe? Em termos sistêmicos, aquele episódio foi realmente muito desastroso, não só pela carnificina que nós brasileiros causamos no Paraguai, mas também com a prisão dos escravos que lutaram acreditando que seriam alforriados. Então foi uma derrota dupla para o Brasil, uma derrota dupla, uma vergonha muito grande para a nossa nação, a maneira com que foi conduzido tudo isso naquela época, certo? E nós estamos sim correndo risco de uma ameaça bélica. Uma ameaça bélica não significa que vão invadir o Brasil, que vão atacar o Brasil, literalmente, mas uma pressão bélica. Olha, ou você me dá isso ou eu vou te atacar, ou colocar exércitos nos rondeando. Será que o exército dos Estados Unidos que está na Venezuela depois não pode partir pegando a costa brasileira? Será que não vai? Nós estamos num momento de tensão muito grande. A questão é, energeticamente, o que seria adequado ser feito nesse momento? Ser resolvido todas as pendências, certo? E não é o que irá ocorrer. Não é o que irá ocorrer, infelizmente. Então, a França, inclusive, ela vai desencadear, tá, uma grande crise na Europa. E além disso também, gente, uma tendência para os próximos 10 anos é mudança de regime político. Nada será igual nesse momento. Primeiro que nós teremos a maior crise econômica do capitalismo. Isso vai obrigar com que algumas nações mudem, né, o regime político. E, consequentemente, vai ser uma tendência, tá? Vai ser uma tendência. Então, a gente vai ver muitas revoluções, a gente vai ver muitos conflitos, nós veremos muitas manifestações, sabe? Nós perceberemos tudo isso. Tensão, infelizmente, nós teremos por muito tempo, tá? Então, assim, dizer para você, olha, minha amiga, meu amigo, tudo isso vai passar rapidamente, eu não posso dizer, certo? Porque não é o que vai ocorrer. E são várias filosofias conversando da mesma maneira. Nós estamos, 2025 é um ano 9 numerologicamente falando, né? Claro que vocês também acompanham outros canais, vocês sabem que o ano 9 é um ano de perdas, é um ano de perdas. Nós vemos inclusive o voto do Fux ontem, contrário à condenação do ex-presidente da República. Então, surpresas poderão ocorrer. Pela minha boca foi dito aqui neste canal que 2025 seria um ano muito tenso e muito difícil para o Brasil. E está sendo. Em termos políticos, principalmente, um ano de muita tensão. Eu acredito que as coisas começam a melhorar um pouquinho em novembro, outubro ainda não. Então, temos 2 meses ainda de muita tensão. A questão é, essas tensões podem escalonar, podem aumentar. Sabe, essas tensões elas podem crescer absurdamente e o que poderia ser um período de mais tranquilidade, ser um período de ainda maior tensão. Infelizmente, eu não vejo nada bom vindo dos Estados Unidos para com o Brasil. Posso dizer para você que uma segunda fala vai deixar claro a possibilidade, sim, de uma ameaça bélica contra o Brasil partindo de lá. Mas, como eu disse, o Brasil está vivendo o mesmo céu, né, da Guerra do Paraguai. Então, eu acredito também em algum problema diplomático aqui na América do Sul. Não estou dizendo que seja apenas com o Paraguai. Pelo contrário, nós estamos tendo uma questão relacionada a uma faixa de terra no Rio Grande do Sul com o Uruguai.
Então, qualquer outro país da América Latina. Nós já não estamos tendo uma boa comunicação com a Argentina, por exemplo. Mas dentro de um contexto mais diplomático, né, o Uruguai, o Paraguai, principalmente o Uruguai, porque nós temos fronteiras, tá? Os países com que a gente tem fronteira, pode sim ser um deles que venha realmente mostrar um pouquinho de tensão que possa escalonar no futuro. Teremos que ter muita sabedoria e isso também depende muito do governo federal e do atual presidente da República. Sabemos nós que a conduta do Lula é pacifista, então isso já conforta o meu coração, certo? Muito cuidado com fake news, né? Estão falando que o espaço aéreo brasileiro foi invadido com caças estadunidenses que vão vir caçar literalmente Alexandre de Moraes, o Lula, arrancá-los do poder. Isso não vai acontecer, meu povo. Isso não vai acontecer. Você, que é seguidor leal do ex-presidente da República, desliga o celular por 30 dias. É o máximo que eu te peço. E mais nenhuma atitude. Você vai ver que o comunismo não chegou ao Brasil. Você verá que não tem nada mirabolante sendo planejado e que não adianta nenhum tipo de interferência, porque o ex-presidente ele vai cumprir pena. Eu já disse, inclusive, que mesmo que ele vá para Papuda, será por pouco tempo, prisão domiciliar, mas ele não se tornará elegível. Ele não se tornará elegível, ele não vai escapar da prisão. De uma maneira ou de outra, ele vai ser preso. Já está, mas vai ser aí de uma forma bem diferente. Olha, carta da França, um buquê com flores. Muito claro essa associação, perfumes, flores. Carta da França, carta número 6 e carta 10. Renúncias, tá? Nós vamos ver renúncias, muita tensão, violência, troca política, perda de cargos, realmente uma grande revolução está prestes a acontecer. Prestes a acontecer. Há pouco tempo atrás, eu não me engano se foi no vídeo de previsão para setembro. Gostaria que quem puder rever os vídeos e me dizer em qual foi, marcar ali a minutagem, eu ficarei muito agradecida. Eu falei que via uma pequena vitória para a direita, né? Ainda julguei ser alguma coisa que eles conseguissem passar no Congresso, na Câmara ou no Senado. Nós vimos o voto do Fux, né? Com aquele voto, o que as cartas me dizem é que abre um precedente, abre uma oportunidade para no futuro, daqui a alguns anos, ou daqui a um ano, 2, enfim, no futuro, não agora, nesse momento do julgamento, não nesse momento, tá? Mas no futuro abre uma brecha para que o Bolsonaro consiga algum tipo de... que ele consiga amenizar alguma coisa relacionada à condenação dele, certo? Gente, eu vejo um ataque religioso, um ataque religioso que tanto pode ser a uma pessoa como a uma instituição. Pode ser um crime de intolerância religiosa, sim, mas eu creio que seja mais que isso. Eu creio que um grupo de pessoas começar a atacar uma religião. Isso pode se dar em qualquer país do mundo. Pode ser um ataque a judeus, pode ser um ataque a muçulmanos, a cristãos, a evangélicos, a espíritas. Não me dizem que ou onde
ok? Mas eu vejo algo mais grave, tá? Algo mais grave envolvendo uma religião. Uma outra coisa que de 2 ou 3 vídeos para cá eu tenho observado, inclusive cheguei a falar a respeito em um dos vídeos, é sobre o nosso presidente da República. Eu acredito que ele venha passar por alguma tensão bem complicada, tá? Seja interno ou externo. Não me é mostrado, mas esse final de ano, esses 3 meses que faltam para acabar o ano, poderão ser muito mais complicados para o atual presidente da República. Muita pressão, muita tensão, sabe? Oráculo. Previsão Brasil e o mundo, oráculo. Tchau. Gente, mais uma vez o oráculo mostra algum problema com uma aeronave, tá? Eu acredito que na Europa, que pode ser até a queda de uma aeronave. O jogo me apresenta uma energia que fala de sumiço de aeronave. Que eu me lembre, a última aeronave que desapareceu, se eu não estiver enganada, foi em 2014. Olha, não vamos entender só como sumiço de uma aeronave. Digamos que dentro do aeroporto venham se falar muito sobre o sumiço de algo, ou pode ser, não vamos excluir a aeronave, mas também vamos ampliar esse leque, que pode ser alguma outra questão. Sumiço de uma pessoa que entrou no aeroporto e não saiu, alguma coisa assim, tá? Continuo vendo muitas tensões em países no continente asiático, tá? E outra coisa, não é só o Nepal, tá? Não é só o Nepal. Sudeste Asiático está sendo colocado no jogo como um campo minado. Um campo minado. Libertação de mulheres traficadas ou aprisionadas para o trabalho escravo sexual. Nós vamos ver mulheres se libertando desse tipo de tráfico. Vejo também um atentado não físico, não contra a vida, mas contra o trabalho de uma pessoa, num governo que vai destituir essa pessoa do seu cargo. América do Sul, uma mulher perdendo o seu cargo. Podemos falar também em renúncias, tá, pessoal? Hoje eu tô falando muito de renúncias. No Brasil, uma traição ao ex-presidente da República. No Brasil, alguém vai ser considerado um traidor pelos apoiadores do ex-presidente da República.
toda a América do Sul. Na realidade, as Américas estão sendo colocadas como uma região de muitas questões diplomáticas, muito simples, né? Nós temos aí embarcações dos Estados Unidos cercando a Venezuela, nós temos países passando por uma dificuldade muito grande, muitos escândalos. Aqui no Brasil não é diferente, com o julgamento do ex-presidente. Então as Américas estão sendo colocadas pelos oráculos de uma forma muito tensa. Em Portugal, mais um acontecimento, mais uma grande tragédia, tá? Eu sei que a nação também vem passando por muitas situações em 2025, tem tido, né, muitos acontecimentos por lá, e infelizmente não é o final, tá? E o povo português passará também por tensões políticas bem significativas, escândalos de corrupção, e várias outras coisas, tá? Que estão para acontecer. Na realidade, eu vejo um problema grave envolvendo jovens em Portugal. Não vamos descartar nem escolas, nem transportes escolares, mas eu vejo algum acidente muito grave também nesse contexto, tá? Então, Portugal deve se preparar, porque muitos acontecimentos vão trazer uma certa apreensão ao povo português. Inclusive, eu vejo muitos acidentes, tá, pessoal, em Portugal, mas não um acidente só com transportes, entenda bem. É uma fábrica que tem um problema numa engrenagem e acaba causando alguma coisa. É uma obra que despenca algo, que machuca alguém. Sabe, são fatalidades dentro de um âmbito maior. Oráculo. Previsão Brasil e o mundo, oráculo. Optcha! Essa expressão de violência, tá, pessoal? Ataques com arma de fogo contra civis, e não estou falando de exército, estou falando de ataque terrorista, de pessoas que surtam, mas têm a arma de fogo, então acabam atacando outras pessoas, infelizmente. Agora, uma coisa surpreendente. Uau! Eu vejo os Estados Unidos da América sofrendo alguma questão inesperada, e o que vai se falar muito é sobre traição à América. Traição à América. Eu creio que alguma nação esteja preparando uma grande armadilha para os Estados Unidos. Podemos considerar em si um ataque terrorista, um atentado, alguma coisa nesse contexto, mas pode ser uma grande armação. As mensagens que nós vamos ver na internet fulano traiu a América, sabe? Traidor dos Estados Unidos. São essas manchetes que nós veremos. Que geralmente são os Estados Unidos quem trai, né, meu povo? Oceania não me mostra nada de relevante, a África também não mostrou muita coisa. Gente, Portugal, tá?
Olha, aumento de violência, furtos e roubos, inclusive eu vejo um grande escândalo financeiro em Portugal. Um grande escândalo financeiro em Portugal. Olha, de fato nós vamos ver em no máximo 30 dias, uma nação declarando corte de relações total com o nosso Brasil. Na realidade, quebras diplomáticas, cortes de relações irão acontecer, não só relacionado ao Brasil. Nós veremos aí uma ou duas nações também em crises bem significativas, tá? Lembre-se, qual é o ponto principal, né? Crise econômica global. Uma crise econômica, ela vai ocorrer porque ela será desencadeada por outras questões. E são essas as questões que vão realmente, né, desencadear grandes crises, certo? O jogo fala muito de fuga, o jogo fala muito de exilados, de pessoas em exílio político, por exemplo. Recursos naturais, brigas territoriais. Então a gente vai ver um estremecer nesses assuntos, tá? Alguns países do Oriente Médio e também da Europa estão muito fortes no jogo. Então, Israel, Turquia, Irã, tá? Obviamente a Palestina, enfim, ela não tem nesse momento nenhuma condição de ameaçar ou fazer mal a qualquer outra nação. Mas Egito, gente, Turquia fica na Europa, tá? Só para contextualizar. Mas, por exemplo, Egito, tá? Eu sei que houve um ataque de Israel ao Catar, né? Ao Catar. E nós sabemos que Catar é um país neutro, aliado aos Estados Unidos da América, mas de muita força também, principalmente econômica, né? A Síria também está sendo colocada. Eu não vou negar que a Ásia e a Europa estão colocadas de uma forma realmente mais tensa. Então, poderemos pensar em outros problemas, tirando França, como eu já disse, tirando também o país em chamas, né? O país em chamas lá na Ásia. Bom, ativação vulcânica, que pode ser inclusive um vulcão aquático ou vulcão em uma ilha, não significa que vai trazer grande destruição. Mas eu não vou negar que para esse ano ainda, o oráculo mostra, os próximos 3 meses, mostra terremotos, atividades vulcânicas, desastres naturais, e um desses vai ser de grande proporção. Então, entender como funciona tudo isso, observar os locais, as localidades onde acontece, vai trazer um pouco mais de clareza, tá bom? Bom, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês por aqui. Salve a nossa estrela. Depois de amanhã eu volto com uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. Até lá. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por hypar esse vídeo, curtir, comentar e compartilhar. A sua ajuda mantém esse canal vivo. Um beijo grande, salve a sua estrela. Tchau! Salve sua estrella
reina de las serpientes. Reina de las serpientes.